Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos a mais um boletim informativo aqui no canal, no Alô INSS. Eu sou Ana Paula e eu trago novas informações aqui para vocês em primeira mão. O Alô INSS traz 5 notícias aqui quente, inclusive STF tomou uma decisão em relação aos aposentados, gente, e já convocou o INSS e eu vou trazer aqui para vocês, tá? A bomba estourou, eu vou trazer aqui agora à noite, o governo autorizou e pegou, inclusive, todos de surpresa. Tenho notícia boa para o aposentado e pensionista do INSS. Tem informação importante, inclusive comunicado dos bancos para vocês, beneficiários da Previdência Social. Vou trazer um tema aqui que vai alegrar todos vocês, eu tenho certeza. Então, se eu fosse você, não perderia esse vídeo. Fica até o final para você entender tudo o que aconteceu, tudo que está mudando. A gente está com várias mudanças aqui sendo anunciadas, gente, e eu vou trazer todas em detalhes aqui agora para vocês. Por isso, eu peço, se for possível, quem estiver fazendo alguma coisa agora, se for possível, parar de fazer para prestar atenção no vídeo, em cada detalhe das informações que eu vou trazer aqui agora para vocês, tá? Eu aproveito também para convidar você que ainda não é inscrito a se inscrever no canal. Aqui embaixo do vídeo você vai ver que vai ter um botão escrito inscreva-se em vermelho. Clica nele, você estará inscrito, fará parte dessa rede de apoio. O Alô INSS é um dos maiores e um dos principais canais de previdência social do país. E o nosso objetivo é trazer informação, orientação, notícia de utilidade pública a todos que nos acompanham. Então, muito obrigada, gratidão a todos aí pela audiência e companhia. Eu sou Ana Paula e vamos para as notícias. Eu vou começar com a primeira informação que fala do aumento do salário mínimo de vocês e também da nova margem do consignado, tá? Só para você entender a relação entre eles, o que vai mudar para você se preparar. Todo início de ano, a gente sabe, tem o reajuste do salário mínimo. Tanto que teve agora e o salário mínimo está R$ 1.302. Isso acontece para que o trabalhador tenha direito a um salário mais justo em relação aos preços dos produtos e serviços que aumentam todo ano no país. Porém, junto a esse aumento, há também uma maior oferta no valor disponível no empréstimo consignado, que pode causar um ainda mais endividamento da população. Por isso é importante você entender e se ajustar aí financeiramente. O aumento do salário mínimo, ele é a reposição da inflação no ano anterior, ou seja, uma correção para evitar a perda do poder de compra do salário. Além dessa correção, alguns governos trazem o aumento real acima da inflação, o que de fato seria uma forma de garantir o bem-estar social e o acesso a bens e serviços. Para entender como que funciona na prática o efeito da inflação sobre o valor do salário mínimo, vamos supor que o salário mínimo do ano anterior fosse R$ 1.000 e a inflação acumulada no ano anterior fosse de 10%. Então, se esse valor não fosse corrigido no próximo ano, o seu poder de compra seria de R$ 900, ou seja, receberia os mesmos R$ 1.000, mas na prática o seu salário valeria o equivalente a R$ 900. Isso quer dizer que você não vai conseguir comprar os mesmos produtos que você conseguia comprar com os R$ 1.000 no ano anterior, tá? Porque agora eles são muito mais caros do que isso. Quem se lembra do pãozinho francês que antes era 10 centavos a unidade? Aqui em São Paulo, capital, pelo menos perto aqui da onde eu moro, um pão francês está saindo em média de 90 centavos a R$ 1. Então, antes era 10 centavos. Olha quanto desvalorizou, né? Então, imagine, eu com aqueles 10 centavos que eu comprava o meu pão francês, hoje eu não compro pão francês. Então, é isso que a inflação ela causa. Quando o governo anuncia o novo reajuste de salário mínimo no início de cada ano, ele está fazendo uma atualização monetária do valor e eventualmente acrescentando um pouquinho a mais para que seja um aumento de fato no seu poder de compra. No nosso exemplo, né, o novo valor sendo corrigido, igual eu falei para vocês aqui, em 2022 era 1.212, teve a correção que foi de 5,81% da inflação, mais 1,5% de aumento real, que não estava sendo praticado nos últimos 4 anos de governo, e passou para 1.302 a partir de janeiro. Mas ainda existe uma possibilidade do aumento real ser ainda maior, porque o governo federal anunciou que ele pretende passar até o mês de maio o salário mínimo para cerca de R$ 1.320, o que traria uma maior segurança financeira para os trabalhadores e trabalhadoras de todo o Brasil, tá? E a relação do reajuste do salário mínimo
com o empréstimo consignado. Quem tem direito ao crédito consignado terá um aumento na margem de consignação, tá, gente? E possibilidade para contratar um novo empréstimo ou um refinanciamento com troco a partir do desconto direto no salário. Então, só uma simulação aqui eu trouxe, que é um exemplo para você ver como que vai ficar o salário, tá? Hoje, no ano de 2022, quem ganhava um salário mínimo tinha uma margem consignável de 35%, então o desconto máximo permitido para pagar esse empréstimo era de parcelas de R$ 424,20, que daria aí R$ 787,80 de salário líquido. Esse ano de 2023, o salário mínimo aumentou para 1.302. A margem continua a mesma, 35% de salário. 35% de 1.302 equivale a R$ 455,70, ou seja, uma diferença de R$ 31,50, né, no desconto. Então, o valor do salário mínimo aumentou R$ 90 e desses 90, R$ 31,50 foi de margem nova para você utilizar, né? O valor adicional para a margem de R$ 31,50, gente, numa simulação onde a taxa de juros do consignado é de 2,14% ao mês, ou 29% ao ano, nesse caso, a nova operação a partir do reajuste do salário mínimo teria um valor médio de R$ 1.200, ou seja, você conseguiria pegar uma média aí de até R$ 1.200, parcelado em 84 meses, que daria R$ 31,41 de parcelas, né? Então, esse valor pode ser maior se o banco pratica uma taxa de juros abaixo do teto estabelecido. E agora, o salário mínimo vai aumentar de novo. Agora vocês terão aí o aumento de 1.320. Então vai ter mais um aumentinho aí de margem, mais um troco, caso vocês queiram contratar empréstimo consignado. Tem o saque do cartão também. O cartão de crédito, ele abate 5% do salário. Vocês têm direito a 2 cartões, então é 10% do salário. Porém, você tem um limite aí médio para quem ganha um salário mínimo em torno de R$ 1.600, R$ 1.700, né? E esse limite de cartão que você tem, gente, é um cartão de crédito, ele vem fatura. Por isso você tem que entender para você tomar cuidado. Senão a pessoa acha que é só os 5% descontado do salário e esquece da fatura que você tem que pagar e parcelar, tá? Por fora. Então, eu estou trazendo essa informação para vocês entenderem como que funciona e como que vai ser agora a partir de maio, tá? E agora, eu tenho mais uma informação para vocês. O Alexandre de Moraes, ministro do STF, deu um prazo de 10 dias para o INSS apresentar o plano de pagamento da revisão da vida toda. Para os segurados que entraram com a ação ou pretendem ingressar com o processo para pedir revisão de valores, nada muda. Na revisão da vida toda, o segurado pode usar todo o seu período de contribuição para o cálculo do benefício previdenciário. O ministro do STF, né, que é o Alexandre de Moraes, ele determinou que o Instituto Nacional do Seguro Social apresente em 10 dias um cronograma para realizar a chamada revisão da vida toda. Esse prazo começou a ser contado a partir dessa sexta-feira, dia 3 de março de 2023. Na revisão da vida toda, é possível o segurado do INSS usar todo o seu período de contribuição para o cálculo do benefício previdenciário e não apenas os salários recebidos depois de julho de 94, igual à lei. E alguns advogados, especialistas em direito previdenciário, afirmam que foi mais uma sinalização positiva da Corte Superior para que seja honrada a decisão do plenário do STF do dia 1º de dezembro, que reconheceu o direito dos aposentados e pensionistas em relação à revisão. E esse pedido de Moraes, ele não muda nada para os segurados que entraram com a ação ou pretendem ingressar com o processo para pedir revisão de valores. Foi uma resposta do Supremo ao pedido recente do INSS para a suspensão dos processos que tratam do tema em todo o país. O ministro Alexandre de Moraes, ele teve uma decisão acertada ao receber os pedidos do INSS e também dos aposentados e buscar um melhor entendimento para que o pagamento seja feito o mais breve possível, sem afetar a estrutura do INSS. Essa nova decisão não afetará em nada o direito dos aposentados. Isso quem disse foi o advogado previdenciário. O INSS pediu, então, ao STF, no dia 13 de fevereiro, a suspensão nacional dos processos que discutem a revisão das aposentadorias. O Instituto alegou que a medida era necessária para operacionalizar administrativamente o cumprimento da decisão.
Segundo a autarquia federal, a revisão envolve 51 milhões de benefícios ativos e inativos e fazê-la nesse momento extrapolaria suas possibilidades técnicas, operacionais e também financeira, tanto dela quanto da Dataprev, que é a empresa responsável pela tecnologia do governo. E o INSS argumentou que a complexidade do procedimento requer a utilização de salários de contribuição anteriores a julho de 94, o que não é permitido pelo sistema atual. Na visão de Moraes, os argumentos do INSS quanto às dificuldades operacionais e técnicas para a implantação da revisão dos benefícios são relevantes, mas devido ao impacto social da decisão, a suspensão deve ser analisada sob condições claras e definidas. Para o ministro, não é razoável que a orientação estabelecida pelo Supremo fique sem previsão e considera necessário que o INSS apresente um plano informando de que modo e em que prazo se propõe a dar efetividade ao entendimento definido pelo STF, antes de se manifestar sobre o requerimento da suspensão dos processos. Sendo assim, após o prazo de 10 dias, Alexandre irá se manifestar sobre o pedido do INSS para suspender processo em andamento ou não sobre o tema. Então, trata-se de uma decisão sensata do ministro, que após receber os pedidos das duas partes, determinou um prazo para que o INSS realize um planejamento de como serão os pagamentos da revisão da vida toda. Então, o advogado ressalta que a nova determinação serviu para anular a manobra processual do INSS e o pedido do INSS se mostra meramente protelatório e poderá trazer prejuízos ainda maiores para os aposentados e pensionistas, em sua maioria com idades avançadas e muitos doentes. Então a gente vai ver, o prazo já foi dado, a gente vai observar, então daqui 10 dias, né, pessoal, lá para o dia 13, a gente observa qual foi o resultado, se o INSS apresentou ou não, o que o Alexandre de Moraes vai determinar nesse sentido, tá bom? Uma outra notícia boa para vocês, o concurso do INSS para reduzir a fila, né? E esse mês agora começou o mutirão para limpa nome, né? O INSS começou o treinamento com os novos chamados, que vão ser aí servidores, com os novos servidores do concurso. Tá acontecendo várias coisas agora nesse mês de março, a semana tá apenas começando e já tem novidades, né? E após a chamada dos 1.000 aprovados no concurso do INSS, o ministro da Previdência, Carlos Lupe, ele confirmou novas chamadas e já preveu um novo edital, gente. Olha que notícia boa, né? O Carlos Lupe, ele afirmou em entrevista à Globo News que ele irá convocar até o fim do ano mais 2.250 aprovados no recente concurso do INSS. Além disso, um novo edital já está previsto. Segundo o ministro, além de reforçar o quadro de técnicos do INSS com a convocação dos aprovados na seleção, também está em estudo a realização de um novo concurso para a perícia médica. E ele falou que já tem os 1.000 servidores chamados, que estão sendo treinados. Até o final do ano vai chamar mais 2.250 e vai fazer um concurso para a perícia médica. Essa não é a primeira vez que o ministro prevê um edital para peritos. Em entrevista do dia 16 de fevereiro, o Lupe falou sobre a necessidade de reforçar o quadro para a categoria. Ele falou, abre aspas, temos que preparar um novo concurso que há mais de 10 anos não é realizado. Nós temos praticamente metade do efetivo inicial e é necessário mais peritos, fecha aspas, disse o ministro durante a entrevista ao programa Manhã Bandeirantes com Datena. E ainda em fevereiro, a Associação Nacional dos Peritos Médicos confirmou a reabertura dos canais de negociação classista com a recriação das mesas setoriais que irão tratar sobre a reposição salarial e o concurso para peritos, tá? Então a gente vê aí, pessoal, que vai ser formado, né, concurso. Eles estão com a ideia, o INSS, de fazer um mutirão a partir desse mês e zerar a fila realmente da Previdência até o final do ano. Então, a gente fica orgulhoso de saber que as coisas estão começando a dar certo, né? Que vocês estão começando a ter uma melhoria de atendimento. Isso é muito importante. E agora uma notícia bomba, gente. A bomba estourou, hein? Tivemos aqui uma notícia, já saiu na mídia, notícia oficial, a Caixa Econômica Federal, os bancos mandaram recado e eu vou trazer para todos vocês, tá? Foi anunciado pela Caixa Econômica Federal, né, a suspensão definitiva do empréstimo consignado ao Auxílio Brasil. A linha de crédito ela havia sido suspensa pelo banco no dia 12 de janeiro para revisão. Para contratos já assinados
nada muda em relação ao pagamento das parcelas e a Caixa Econômica Federal anunciou, né? Então, de forma definitiva, a concessão de empréstimo consignado para quem recebe benefícios de Auxílio Brasil. O programa voltará a ser chamado de Bolsa Família. As novas contratações já haviam sido suspensas pelo banco em janeiro, né, para revisão de critérios, e os estudos foram concluídos e o banco decidiu retirar o produto do seu portfólio, gente. Abre aspas. Para os contratos já realizados, nada muda. O pagamento das prestações continua sendo realizado de forma automática por meio do desconto do benefício diretamente pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Fecha aspas, destacou o banco em comunicado à imprensa. A Caixa Econômica Federal não é o único banco que oferece o crédito consignado para beneficiários do Auxílio Brasil, mas, segundo o Ministério da Cidadania, 80% do total de contratações havia sido feito via Caixa, segundo o balanço até dia 1º de novembro. Há pelo menos outras 11 instituições financeiras autorizadas pelo governo anterior a realizar os empréstimos, tá? Então, no começo de janeiro, o governo anunciou que os endividados do consignado do Auxílio Brasil seriam incluídos no programa Desenrola Brasil, uma promessa de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né, para resolver o problema do alto nível de endividamento dos brasileiros. E o empréstimo consignado dos beneficiários do Auxílio Brasil foi disponibilizado no início de outubro. O valor máximo do consignado é limitado a 35%, né, no caso de aposentado, e para o Auxílio Brasil era 40% do valor do Auxílio Brasil. E para o cálculo era considerado os R$400, que era o valor fixo, né, mínimo, e a parcela máxima era R$160. O parcelamento era até 2 anos e a taxa de juros 3,5% ao mês. Mas aí o governo reduziu as regras, né, agora em fevereiro. Então, o Auxílio Brasil, desconto, ao invés de ser no máximo 40% do salário, virou 5% do salário. Então, ao invés de pagar R$160 de parcela, era só R$30. O prazo para pagamento, ao invés de ser 2 anos, virou 6 meses. A taxa de juros, ao invés de ser 3,5% ao mês, virou 2,5% ao mês. E o banco viu que era inviável, e até para o próprio inscrito, né? Até o próprio beneficiário, porque ao invés de ele conseguir pegar R$2.500 igual era antes, ele ia conseguir pegar só R$100. Não iria mudar muito a vida dele, né? E além disso, além de pegar um valor pequeno, para o banco também seria um risco altíssimo, já que muitos beneficiários estão sendo excluídos, cancelados do programa. Então a gente vê que acabou a Caixa anunciando, os bancos soltaram o comunicado, então já é oficial, tá? Para quem é do BPC Loas, aposentado, pensionista, permanece por enquanto a contratação. Então, caso vocês queiram contratar empréstimo consignado, não contrate antes de falar com a nossa equipe, porque nós somos assessores de vocês, né? Nós estamos aqui para intermediar esse contrato do empréstimo junto aos bancos. E é de graça, a gente não cobra nada. Você vai ter um dos maiores canais de INSS do Brasil te ajudando, intermediando o seu contrato. Então, chama a nossa equipe para a gente poder te ajudar, tá? E agora, para encerrar o boletim de hoje, vamos falar a respeito do 14º salário INSS dos aposentados sobre a parcela única no valor de R$ 2.640. Gente, o 14º salário ele vai ser depositado na conta esse mês? Eu vou trazer para vocês, porque eu vi que alguns inscritos enviaram algumas matérias de jornais falando sobre o pagamento do 14º salário agora no mês de março. Gente, isso eu fui atrás para ver o que era, porque eu acompanho o projeto de lei do 14º todos os dias, manhã, tarde e noite, para poder ver se teve algum movimento, alguma modificação, se alguém se posicionou sobre ele, para trazer para vocês. E essa do 14º salário pago, isso aqui é empréstimo. Alguns bancos estão liberando com o nome de 14º salário, empréstimo pessoal. Não é o 14º salário do governo federal, tá? Então eu fui atrás ver, então cuidado, porque como eles estão usando esse termo de 14º salário para poder emprestar para vocês, porque vocês já conseguem fazer um empréstimo do 13º, e aí agora estão falando que é um empréstimo que é um 14º, por quê? Porque é um valor do salário do mês, tá? E como o do projeto do 4367 do Pompeu de Matos, né, que foi apresentado, esse projeto fala que é limitado a 2 salários mínimos, então os bancos estão limitando um empréstimo pessoal de até 2 salários mínimos com o nome de 14º salário. Porém, é um empréstimo pessoal, ele é um dos empréstimos mais caros que tem, porque o consignado, que é aquele com a taxa de juros mais barata,
é o que vem descontado em folha. Esse daqui que os bancos estão falando, que eu li alguns jornais que estão trazendo, não é o consignado, ele é um empréstimo pessoal, tá? Então você tem que pagar o boleto ou o débito em conta para pagar parcelas mensais. Então só fiquem atentos a isso, tomem muito cuidado, porque o 14º salário ele está ainda em andamento, a gente está pressionando. Quando o 14º de verdade for aprovado, vocês vão ficar sabendo no nosso canal, por isso é fundamental quem não é inscrito se inscrever, acompanhar, para você ficar sabendo de tudo que acontece dentro do 14º salário, tudo bem? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de se inscrever no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo, comenta aí de qual cidade e estado você é, e eu espero vocês no próximo vídeo, até logo!